Entramos ao vivo, meu povo, quanto tempo, que saudade maravilhosa! Deixa eu compartilhar aqui nos meus grupos do WhatsApp. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, meu Deus! Tá aqui com vocês novamente, voltei, meu povo! Hoje a gente tem uma live deliciosa com ela, uma mulher maravilhosa, com sotaque porreta. Por quê? Porque ela é dotada de muitas experiências. Sabe, igual eu falo, sambada da vida é desse jeito, sambadíssima. E ela vai compartilhar aqui toda a história dela, sem papa na língua, do jeito que a Thay gosta, né? Vocês sabem que eu gosto do furdunço. E mais, ela superou, ela se tornou terapeuta, saiu de situações tóxicas que vocês não têm noção. E eu não tinha outra pessoa para convidar essa nova abertura de temporada de live. Essa querida, maravilhosa, com um movimento, gente, o movimento do Tô Virada. Entra, vem, pede para participar, vem para me te aceitar, o povo tá te esperando, mulher, cadê você? Entra! Para você, minha querida, só entrar, essa história vocês vão ficar de boca aberta, meu povo. Porque quando eu conheci... Ai, que delícia! Já entrei! E aí, nervosa? Adorei, hein? Você tá com batonzão vermelho igual eu hoje. Meu amor, hoje é Dia Internacional da Mulher, né? Hoje é dia de botar o batonzão pra jogo. Se tiver que sair de casa, meu amor, eu saio para causar. Como eu tô em casa aqui fazendo live aqui, eu tô na rua, que é o lugar que eu gosto. Maravilha. E aí, Andressa? Continua a abertura, eu tava adorando ouvir você falar aí. É muita saudade, mulher. Tem tempo que eu não faço isso aqui, eu adoro isso aqui. E você que é terapeuta, tá aqui na live assistindo. Faz um favorzinho para mim, faz, meu amor. Compartilha essa live lá nos grupos, nos nossos grupos, as nossas casas, porque a gente tem muitas moradas. Nós somos uma gama de milhares de terapeutas fazendo um trabalho lindo, meu amor, na sua vida, na vida das pessoas que têm angústias, sentimentos, emoções, conflitos e não sabe lidar. É só, vem, é só chamar. É só chamar que a gente dá conta, tudo online, bebê. Então, aqui está ninguém mais, ninguém menos do que ela, a nossa baiana arretada. E eu quero que tu me conte tudo e não me esconda nada. Eita, mulher, que essa live gerou curiosidade no povo, hein? Sério? Deu 8 horas, as pessoas começaram a mandar mensagem: cadê a live, mulher? Cadê a live? Cadê a live? Eu falei: calma aí, foi só um probleminha técnico, já a gente está entrando. Então, espero que todas aquelas pessoas que estavam lá, no PV, mandando mensagem perguntando, já tenham entrado, já mandei o link, tá? No grupo lá, das poderosas, das viradas, que nós vamos falar muito sobre isso hoje, né? Desse projeto Tô Virada. Se foi isso que te gerou curiosidade, quero te dar as boas-vindas também. Boa noite. Muito obrigada desde já por essa oportunidade, Thay, de estar aqui com você, compartilhando esse momento tão lindo, né? Falando um pouquinho de mim, sobre minha história. E poder estar aqui com você nesse dia maravilhoso. Não tinha um dia melhor para a gente abrir com chave de ouro, né, do que hoje, o Dia Internacional da Mulher. Mulher, pensa, num país totalmente patriarcal, eu já vou começar a falar uns negócios já aqui. Começa
já na polêmica, já começa. Você sabe que da cabeça para a boca em mim não tem filtro, né? Essa live hoje é de polêmica, galera. Fiquem ligadinhos aí. Num país totalmente patriarcal, né? Já começa por aí, a mulher já nasce errada. E eu quero que você comece já esquentando esse negócio aqui. Gente, compartilha a live, por favor. Compartilha a live, bota coraçãozinho. E você que é terapeuta, se cuide, viu, querido? Se cuide, que eu vou pegar você no laço e você é o próximo que vai estar aqui. Vamos destravar suas vendas, vamos destravar suas lives, vamos destravar sua vida, vamos embora. Que é pra frente que se anda. E olha que eu tô virada. Mulher, eu tô virada. Isso pegou em mim, tá? Isso pegou em mim. Bora virar todo mundo. Bora virar. Como bota pra virar. Como que começou a história toda, assim? Como é que foram os seus processos? Infância, família? Como que se dava isso tudo? Escola? Calma. Vamos organizar. Sou virginiana. Vamos partir do começo. Você é acelerada. Sou, mulher. Sou virada no 230. Vamos lá. Como é que foi a sua infância? Já vamos com o assunto polêmico logo assim de cara? Eu sou dessas. Minha infância foi a parte mais polêmica assim, da minha vida, porque hoje, como terapeuta, fazendo parte aí desse mundo, né, de analista, trabalhando com a análise terapêutica, hoje eu vejo o quão marcante foi a minha infância e como isso refletiu em mim, na minha formação realmente como mulher, e como que minhas limitações eram muito devidas àquelas questões da infância que não foram resolvidas. Questões dessas que não foram só na infância, mas que começaram na infância, né, que é um assunto muito delicado, sobre a questão do racismo que eu sofri dentro da minha própria família, aquele âmbito familiar que é onde tá com a água aí perto. Tô, moleque. Então, assim, aquela questão assim, família, a gente tem sempre a nossa família como alicerce. É o nosso porto seguro. Então, assim, isso me faltou durante muito tempo, essa questão de família, aquela segurança na minha família, me faltou e eu cresci com essa falta. Era uma criança abandonada dentro da própria família. E quando eu digo assim, família, não estou falando sobre todas as pessoas da minha família. Generalizando, óbvio, né? Generalizando. Mas uma pessoa que era muito importante na minha vida, que é a minha avó materna. Então, assim, por exemplo, a minha avó e alguns dos meus tios eram quem praticava esse ato horrendo, né, de racismo comigo. Porque sempre foi um pouco delicado, mas hoje eu já entendo tudo isso, né? Hoje você porque já durante muito tempo eu já ressignifiquei, porque assim, eu tinha aquela visão, espia só. Essa questão do racismo não me afeta mais. Eu achava que não tinha causado nada em minha vida, porque assim, na minha percepção, eu não tinha traumas. Eu falava assim, porque, né? A minha avó fazia tudo isso comigo, e só que eu tive ali, ao meu lado, uma mãe que sempre foi a guerreira. Eu fui criada por uma mãe solo. Então, desde muito cedo, eu tive aquele negócio da mulher independente, de ir atrás das minhas coisas. Só que, ao mesmo tempo que minha mãe era essa superpotência, na questão de me defender desses atos de racismo, ela era omissa. Ela nunca me defendeu. Só que... E deixa eu entender. Os seus avós praticavam isso com você, seus tios e todo mundo. Você, hoje, como terapeuta, você consegue identificar ou compreender o porquê que a sua mãe não te defendia? Ela tinha alguma questão emocional com esse restante da família? Através da ressignificação, hoje, como terapeuta, olha, hoje estou com 30 anos.
E eu tenho lembranças de quando eu tinha 3 anos de idade. Eu tenho uma Marca, né? lembrança. Então, assim, teve um acontecimento, antes de responder essa sua pergunta, observe, um acontecimento que foi o que eu vi que foi onde me gerou trauma, né? Depois de todo esse autoconhecimento, desenvolvimento, eu fui entender que foi a partir dali que me gerou um trauma. Eu tinha cerca de 4 para 5 anos, né? E eu estava brincando com meus primos na casa da minha avó. Era época de Semana Santa, todo mundo se reunia, ia para lá, né? Eu e minha mãe, nós morávamos em uma cidadezinha próxima, mas era próximo, né? E esses meus primos moravam lá na mesma rua da minha avó. Olha a inocência da criança. Quando eu chegava lá na casa da minha avó, meus primos tudo loirinho, todo loirinho, aqueles cabelinho liso, loirinho, tal. Eu tenho, né, esses 3 primos que nós éramos todos da mesma faixa etária ali. Sim. E eles 3 loirinho, galeguinho, tudo assim. Então, quando eu chegava lá, eu via que eles eram tratados de uma forma diferente. Só que na minha mente, o que eu pensava? É porque que eles moram perto. Sim. Acho que eu não tenho esse carinho. Essa era o meu pensamento de criança. A sua defesa, é porque né? Eles moram perto, então é por isso. Só que eu ficava assim, eu via meu tio pegando a minha prima, que se chama Rosa. Ela era bem loirinha, aí ele pegava ela no colo, e ele nunca me pegou no colo. Ele pegava ela no colo, brincava e tudo mais, aí ficava falando, minha Rosinha, minha linda e tal. E no meu pensamento era porque que tinha proximidade. Só que nesse belo dia, o que aconteceu? Ele saiu, comprou doce para todos eles e não me deu. No pensamento de uma criança, aquilo ali, poxa, eu fiquei triste. Só que eu não dei importância também, deixei para lá. Eu era muito assim de não mostrar para ninguém que eu estava triste. Eu já não tinha essa força dentro de você, eu né? já tinha isso, de sempre me esconder. Aí eu estava brincando com esses 3 primos, foi o fato mais pesado, assim. Estava brincando com eles 3, fizemos umas bolinhas de barro, né? Pra gente dizer que era giz, a gente brincando de escolinha. Só que aí eu parei de brincar com eles riscaram a parede da minha avó, eles riscaram a parede da minha avó. Esse meu tio viu, todo mundo lá brincando, viu que tinha sido eles, mas esse meu tio foi lá dentro, chamou minha avó, chegou e falou assim, olha aqui o que essa pretinha não, ele falava assim, olha aqui, ó, o que essa neguinha do zoião fez, que eu tenho esses olhos graúdos. Expressivos. Então, assim, quando eles falavam comigo, era assim, neguinha do zoião. Aquela neguinha do zoião, só que como forma de ofensa. Sim, né? sim, claro. Hoje eu acho meus olhos maravilhosos. Sim, e são belíssimos. A parte que eu mais gosto em mim é essa parte aqui das pálpebras. Mulher, bem Juliana Paz. Ó meu olho, como que é pequenininho. Eu faço tudo pra abrir isso aqui. Eu queria ter os olhos igual o seu, mulher. Você não tem noção. Hoje eu me sinto poderosa, meu filho. Faço questão de tirar foto bem expressando mesmo o meu olhar, sabe? Então, é lamentável. Só que ali, naquele momento, ele me xingou muito. A minha avó saiu na porta. Isso, eu tinha 4 para 5 anos, gente. Eu era uma criança. Eles começaram a me xingar de tudo que você imaginar. Pelos riscos ali daquela parede, só que xingamentos todos assim, em cima da minha cor. Aí minha avó começou a falar bem assim, gente dessa raça só dá pra ruim. Ela falava assim. Aquela criança antiga, né? Isso aí é uma bandida e tal. Foi coisa muito pesada. A minha mãe ao lado, com os olhos cheios de lágrimas, porque eu vi. Ela estava com os olhos cheios de lágrimas ali, mas ela não deu uma palavra. Ela foi lá dentro, pegou um balde, pegou uma escova e limpou toda a parede, sem dar nenhum pio, com os olhos cheios de lágrimas, eu chorando por conta de tudo que eles estavam ali falando comigo. Então, a partir daquele momento ali, eu entendi o que realmente estava se passando, só que eu não sabia o que era racismo. Aí eu
comecei a questionar, por que que minha avó não gosta de mim? Aí minha mãe começou a falar comigo, por causa da sua cor. Minha mãe sabia disso, ela tinha essa percepção. Só que, respondendo a sua pergunta, devido àquela criação dela, ela não tinha esse ato de responder à mãe dela para me defender, porque na cabeça dela, ela iria estar desrespeitando a mãe dela. Então, eu cresci também com isso. Eu não abri a boca para nada. E foram muitos tipos de abuso, assim, moral, né, em cima do racismo que eu passei. Foram muitas situações. Eu tô falando a primeira que eu lembro, né, olha, na minha infância. Quando se Só que eu trata só de fui infância, ter né? essa clareza depois que eu passei por todo o processo de autoconhecimento, passei também pela terapia, foi que eu fui entender as raízes do porquê que minha vida estava tão estagnada. Eu tentava de tudo, de tudo, de tudo, mas por quê? Aquela minha criança interior ainda buscava por validação, ainda buscava ser aceita pelaquela avó que ela sempre quis. Eu acho muito bonito quando eu vejo posts e tudo assim. A avó é o maior amor do mundo. A avó faz bolo. A avó faz isso. Eu desejava isso, mas eu nunca tive. O que eu tinha da minha avó era o quê? Xingamentos relacionados à minha cor. E racismo. E hoje, como profissional, a gente entende que isso é uma crença limitante. Isso é ignorância. A gente vem de uma cultura que, sabe, é totalmente engessada, onde a mulher não tem espaço, não tem voz, não pode falar. A gente está rompendo muita coisa por aí, né? E não somente a mulher, mas o homossexualismo, diante de tantas situações. E a gente vê que essa cultura, né, escravocrata. E aí a gente vê que a liberdade parece que é um ato de rebeldia, né? Ofende. Parece que ofende, né? E aí a gente toma isso, essa rebeldia. Eu sou rebelde mesmo, eu tô aqui, eu sou livre, bebê. Eu sou livre tratada, né? Porque agora, olha só essa mulher. Agora hoje eu tenho um prazer. Meu Deus. Hoje eu tenho o prazer de ser considerada a ovelha negra da família, literalmente. E eu falo, realmente, eu sou. Porque eu sou uma pessoa totalmente fora da curva. Eu não vou de acordo com o que as pessoas impõem para mim. Eu vou de acordo com a minha verdade, com aquilo que eu acredito e com aquilo que eu sei que eu mereço e que eu vou conseguir. Só que, tem mais alguma outra pergunta? Não, mulher, pode perguntar. Vamos continuando nesse bonde, porque então, a história aqui está interessante. Eu tenho certeza que você que está aqui na live ou conhece algum caso parecido, ou então comentário. Ainda já vivenciou alguma coisa correlacionada a isso. Comenta aqui com a gente se você conhece alguém, se você já viu esses atos e, principalmente, gente, o mundo precisa de educação, precisa de ter consciência, mudar essa egrégora, né, de mentalidade restritiva, porque é demais. Sim. Tô lendo aqui. Óculos, gente, eu tenho que chegar perto para enxergar. O colega terapeuta aqui, ó, tá dizendo, terapeuta. Muitas atitudes de pessoas adultas são reflexo do que possuo na infância. Tá vendo aí? Querido, você tá convidado para vir para a live aqui também. Eu quero saber da sua história. É o Adalberto. É o Adalberto. Adalberto, isso. Eu sou péssima para nome. Ele é meu conterrâneo aqui da Bahia, hein? Ai, gente, eu adoro esse sotaque. Eu gosto demais. Ele é daqui da Bahia também. Então, é isso mesmo que ele falou, sabe? Exatamente. Conta, mulher, conta. Senão Diante disso tudo, gente, eu quero deixar aqui bem claro que eu nunca culpei minha mãe. Nunca, jamais. Nunca culpei. Só que, o que eu fiz? Né? Eu fui crescendo e tudo mais, e sempre tinha aquele ar de inferioridade, porque era isso que eles passavam para mim. Eles sempre me colocaram numa posição de ser inferior, que eu era inferior, que eu não ia ser nada na vida. Ouvi muito isso, que eu não ia ser nada na vida, né? Pelas palavras deles, era para hoje eu ser, acho que uma usuária de droga envolvida, né, com
com as piores coisas que você imaginar, porque era isso que eles sempre me falavam, que eu iria ser isso, o tempo todo falando isso. Só que eu já era uma pessoa com essa rebeldia, entre aspas, né, gente? Então, assim, eu sempre fui uma boa aluna, estudava, porque eu queria ser alguém, só que o meu pensamento era o seguinte, eu vou me tornar alguém para mostrar para eles que eu não sou aquilo que eles estão falando que eu sou. Você gerenciava para eles, né? Como se fosse sempre para eles. Vou dar o sempre troco. Para eles. Exatamente, vou dar o troco. Minha mãe trabalhou durante, né, muitos anos assim. Ela criou eu sozinha e a minha irmã caçula também, né? Quando a minha irmã caçula nasceu, aí pronto, a minha irmã é uma princesinha, branquinha, cabelinho pretinho. Aí foi que eu vim ver realmente que o problema era eu. Só que o problema não era eu. Você tomou para você, problema, né? Dentro da Só sua que eu consciência tinha ali, isso você... assim, comecei a questionar até a minha existência. Até a minha adolescência eu tinha aqueles questionamentos, por que eu nasci assim? Essa era tô começando até a me emocionar aqui agora. Mas é forte, gente, é forte. E eu quero deixar um apelo aqui para você que está assistindo essa live. Se você tem esses questionamentos, se alguma vez isso passou pela sua cabeça, porque isso é forte demais, na verdade isso é muito sério, sabe? Assiste essa live. Se você conhece alguém, compartilhe essa live para alguém. Porque isso, a informação e essa empatia de estar do outro lado, de conhecer uma história de superação, pode salvar uma vida. Pode salvar uma vida. Porque quando a gente passa por esses tipos de coisas, a gente se sente sozinho, a primeira coisa que vem na gente é a crise existencial. O que é crise existencial? Eu não me encaixo em lugar nenhum. Somente eu, no mundo, estou passando por isso. Exatamente. Então, assim, às vezes, até a gente conhecer a dor de outra pessoa que passou por algo semelhante, e principalmente, assim como essa live aqui, que deu a volta por cima, e ela vai falar sobre isso, calma. Ela vai falar, a gente vai chegar nesse ponto aí. Deu a volta por cima e tá aqui contando, olha a importância dessa live. Se você compartilha essa live, esse material, para alguém que você tá espiando ali, que tá meio assim, meio assado, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ver um pingo de esperança. Ela vai se espelhar na Andressa. Porque esse é o intuito dessa live. Se espelhar na superação dela. Esse é o intuito da minha vida. Se eu conseguir tocar pelo menos uma pessoa, né, e ajudar essa pessoa a superar situações assim que eu superei, então esse é o meu intuito. Eu já vou ter ganhado a minha existência aqui, já vai ter, né, valido. Hoje eu sei qual é o propósito da minha existência. Vamos chegar lá. Mas durante até a minha adolescência, eu tinha esses questionamentos, eu me questionava, Deus, por que eu nasci assim? Por que o Senhor me mandou dessa cor dentro da minha família? Entende? Mas por quê? Eram eles que colocavam isso ali dentro de mim desde a minha infância. Aí um belo dia, e eu nunca fui de reclamar, como eu falei, né? Eu me calava, eu era muito tímida. Gente, eu não conseguia falar em público. Hoje eu tô aqui falando numa live ao vivo. É uma vitória muito grande que eu não conseguia. Eu era muito tímida. Aí um dia eu cheguei e falei com minha mãe assim. Falei assim, mãe, eu não queria ser dessa cor. Eu falei com minha mãe. E nisso eu já era adolescente. Acho que eu já tinha uns 13 anos mais ou menos. Falei assim, mãe, eu não queria ter nascido dessa cor. As minhas irmãs, né, que eu tenho uma irmã mais velha, Vanusa nasceu branca, a minha irmã caçula nasceu branca, por que eu nasci negra? Eu não queria ter nascido dessa cor, porque dessa forma, né, vó ia me aceitar. Era esse pensamento que eu tinha, tudo, porque eu sempre fui muito família. Então, eu queria ser aceita ali dentro daquela família.
Entende? Aí a resposta que minha mãe me deu. Minha mãe chegou e falou bem assim: olha só, filha, nunca mais se questione dessa forma, nunca mais fale isso. Deus sabe de todas as coisas e sua vida foi um propósito. Por quê? Da forma que seu pai era violento, se você tivesse nascido da minha cor, se você tivesse nascido branca, era capaz dele ter me matado achando que eu tinha traído ele. Olha o pensamento. Então, assim, por essa resposta, querendo ou não, me trouxe um pouco de conforto. Porque eu cheguei e falei assim: bom, então Deus me mandou assim, né? Como, de certa forma, um presente ali para minha mãe. Então, eu comecei a aceitar, mais ou menos, né? Só que era ainda aquela pessoa que me escondia muito. Eu não queria ser vista. Por quê? Porque eu Entendo. me camuflava, né? Eu me escondia. Eu Eu me queria só fazer escondia. uma ressalva aqui para o público compreender, porque assim, aqui a gente não está falando, aqui não se trata de um episódio, de 2 episódios, de Exatamente. 3 episódios. Isso era constante. Isso Uma era vida cotidiano, eram cotidiana. todos os dias. E aí você que está me assistindo aqui agora, está nos assistindo aqui, e de repente dentro de você pode estar aí uma pontinha de julgamento, eu estou aqui para esclarecer. Se você, na situação que você está aí agora, você às vezes, muitas das vezes você não aguenta por conta de uma situação tóxica, de um ambiente tóxico. Agora eu quero que você olhe aqui no meu olho. Imagina uma criança num ambiente tóxico e constante durante anos e anos Constante. e anos e anos. Se você que tem conhecimento do mundo, você já viu de tudo, você sabe raciocinar. Se cientificamente você num ambiente tóxico por um longo tempo, você chega a duvidar de você, isso é muito sério. Imagine uma criança. É sobre isso. Eu precisava te cortar para falar isso, porque eu estava aqui, Exatamente. querendo sair para fora. Continua, mulher. Então, a partir daí, acho que foi quando começou meio que uma ressignificação ali, né? Eu comecei a gerar a minha existência em torno disso, né? Então nasci assim, Deus tem um propósito para minha vida, não sei ainda qual, mas mesmo de ser esse propósito de ter salvado a vida da minha mãe, né? Eu já estou satisfeita, pelo menos não é uma existência tão sem significância assim. Foi esse que começou o pensamento. Então, Você se o que que acontece? agarrou, né? Você se Me agarrou ali e falou, agarrei a peraí, isso. peraí, tem Só uma que ainda pontinha de uma corda buscava, aqui. só que ainda buscava aquela validação. Meu avô faleceu. O meu avô, ele não era assim, tá? Eu não tenho um amor muito profundo por ele. Ele sempre me tratou igual a todo mundo, né? Era mesmo da parte da minha avó que ela tem aquele. Ela ainda é viva, tá, gente? Para quem não conhece. Vou chegar ainda no final, porque ela é viva, ela tá com 92 anos e hoje eu tomo conta dela, ela tá acamada em cima da cama e hoje eu tomo conta, eu dou banho, eu troco fralda, eu dou comida na boca dela e Você ainda falou comigo que recebendo hoje você xingamento. estava. Você Uhum. falou para mim que hoje você estava na casa da sua avó, que você ia Ela cuidar dela, como a gente se falou mais tá cedo. acamada, mas ela ainda é lúcida, tá? E ela volta e meia ainda me xinga. Me manda embora, fala que não me quer aqui. É o que essa É mulher tá isso, fazendo aqui? Só Brasil! essa mulher que veio aqui e eu continuo aqui cuidando, né? É É isso. sobre isso. Mari, você É está sobre aqui? isso. Lembra da volta do anzol que eu falei com você hoje cedo? É sobre isso, Brasil. Vamos lá, É sobre continua. isso. Aí, quando meu avô faleceu, né? Quando meu avô faleceu,
Minha avó, como eu falei, morava em outra cidadezinha próxima, né? Só que não tinha mais nenhum filho por perto e tal e tudo mais. Então ela ficou sozinha lá. E no meio, acho que de uns 30 netos, ela saiu perguntando um por um quem que queria ficar lá com ela, né? Para ela não ficar sozinha. Ela perguntou a todos, exceto para mim. Ela não me perguntou em nenhum momento. Chamava um, chamava outro, chamava um, chamava outro, chamava um, chamava outro. Aí, eu vou ficar sozinha mesmo. Tipo assim, eu era inexistente. Só que o que eu fiz, né? Eu queria ser aceita. Então eu falei assim, mãe, fala com ela que eu vou morar lá com ela, porque eu não vou deixar minha avó sozinha. Nisso eu tinha 13 anos. Cheguei e falei assim, eu sei que ela não gosta de mim, mas eu vou lá ficar com ela. E eu fui. Fiquei com ela, morando com ela durante 6 meses, e cada dia foi uma tortura pior. Então, assim, esse ato que eu pensei assim, vai ser um ato de bondade da minha parte, né? Ela vai me ver com outros olhos. Mas não adiantou, continuava sendo da mesma forma. Acusada Aquela de roubo, nossa, esperança. muita coisa, gente. Vou anular Se eu minha for falar própria... tudo aqui... Gente, olha aqui. Vou anular minha própria vida e vou mostrar o quanto eu sou boa. Exatamente. Quem sabe essa pessoa tóxica aprende comigo. Exatamente, esse era o Pega a pensamento. visão, meu povo. Pega a visão. Pega a Esse era o visão. pensamento. Mas ela tinha 13 anos. De Então, repente você já eu tá com tinha 30, 13 anos. 40. Então, Né? eu tinha 13 anos. Não era mais uma criança de 30 anos, não, tá? É Não desse jeito. adiantou, então, acuso, acusações de roubo, de tudo, e sempre falava assim que eu ia ser aquela pessoa que usava drogas, eu ia ser perdida, tal, sempre essas mesmas coisas, né? Acusava de eu pegar as coisas dela, muita coisa assim, que se eu for contar tudo, gente, cada detalhe a gente vai ficar aqui a noite inteira. Mas enfim, eu comecei a fazer um movimento lá, porque eu falei assim, eu vim morar aqui, né? Teve uma vez que ela começou a falar muita coisa lá de mim para as pessoas, começou a espalhar uma notícia dizendo que eu estava querendo matar ela para poder ficar com o dinheiro dela e que não sei o que ela sempre foi muito assim ligada a essa questão de dinheiro, sabe? Aquele apego ao dinheiro, aquela pessoa bem segura mesmo. Então ela começou a falar, inventar essas histórias aí, né? E eu cheguei e falei assim, eu vou ter que fazer algo. Aí eu comecei a sempre estar falando, colocando na cabeça dela, né, para ela vender a casa de lá para vir morar aqui, que é na cidade que nós hoje moramos, né, que era onde os outros filhos dela estavam, tal. Aí eu comecei, ela tinha medo de negócio de candomblé. Vou falar aqui outra coisa, né? Aí eu comecei a falar assim com ela. Todo dia eu ia chegava e falava assim, vó, abriu um novo terreiro bem ali, assim, não sei o que, não sei o que. Todo dia eu chegava falando que tinha aberto um terreiro num lugar diferente, né? Foi a estratégia que eu usei ali para ela poder desapegar daquela casa, que ela estava apegada, porque foi lá que meu avô faleceu, né? Para ela vir embora. Então, usei esse medo dela, né? Contra ela aí. Aí foi quando viemos embora de volta cá para Camaquã. E aí, como ela era totalmente autônoma, ela ficou sozinha, né? Aqui eu não precisei mais estar morando mesmo dentro da casa dela. Aí, com isso, foram passando-se os anos e sempre tinha aquele vazio imenso dentro de mim, muitos questionamentos. Aí foi no momento que eu entrei para a igreja. Eu entrei para a igreja evangélica, eu tinha 15 anos e fiquei dentro dessa igreja durante 12 anos. E foi lá que eu me casei, tive meu filho. Aí já é outra história, aquele momento que eu acabei, né, me deparando, me casando com um Enzo que vivia no mundo do Peter Pan, que parece a gente estava achando que a história ia acabar felizes para sempre. E aí eu tava assim, não, aí ela casou, entrou na igreja, pô, bacana. Encontrou, né,
o amorzinho dela e casou bacana, teve um filho bacana. Aí tu casou com o Enzo, No primeiro momento mulher. eu pensei que sim, né? Mas era um Enzo que parece que vivia no mundo de Peter Pan. Eu Imagina aí a combinação dos dois. Eu sei bem. Exatamente. Gente, Então, o cara Enzo, que a gente chama na terapia, é aquele adulto que acha que é criança, faz pirraça no seu relacionamento. Tem a Paty e tem o Enzo, né? Um casalzinho. Então, se você está namorando com uma Paty, acho que eu não preciso muito explicar a Paty, porque já é bem falado. Mas nós descobrimos o Enzo, colocamos esse comportamento como o Enzo, que é quase uma síndrome do Peter Pan, sabe? Não chega a ser, mas tem muita coisa parecida em porções, assim. É aquele carinha, né? Que é mimo, que é presente, não gosta de trabalhar, gosta de que a mulher seja a mamãe dele, ou então não sai da casa da exatamente mamãe. isso. Conta, mulher, conta. Quer ser, na verdade, sustentado pela mulher, né? Aí a mulher tem que se redobrar para trabalhar, para sustentar 2 filhos, o dela e o da sogra. Então foi por aí, foi nesse naipe, e eu estava ali, assim, dentro da igreja, né? Foi uma fase muito boa na minha vida, porque lá eu pude perdoar, aprendi a perdoar, né? Minha avó, por tudo, né? Até aquela questão que eu tinha, assim, com meu pai, por ele não ter sido presente na minha vida. Então, assim, consegui ressignificar essa parte do perdão. Só que a questão do trauma, para mim, eu não tinha trauma. Por quê? Eu peguei tudo aquilo de ruim que aconteceu, coloquei dentro de uma caixinha e enterrei lá dentro. Então, eu pensei assim, se eu não estou lembrando disso, não está me afetando. E Compreendo. esse é o pensamento de muitos. A gente né? tende a colocar os problemas em uma caixinha, enterrar, esquecer ali por um tempo, só que isso não resolve. A emoção continua lá. O trauma continua lá e vai cada vez mais enraizando. É aí que vai surgindo as travas na nossa vida de forma inconsciente. Já estamos entrando no papo terapêutico. Não tem como, a gente respira terapia, mulher. Eu faço terapia até sentada no banco do ônibus. Exatamente. Olhou para mim, eu falei, oi! Perdoei, não tinha mágoa sobre ela, nem sobre meu pai, que meu pai sempre foi ausente da minha vida. Só que a emoção ruim, né, já estava dentro de mim, não contra eles, mas sobre mim mesmo, sobre me amar, sobre me acolher, porque a gente precisa muito disso. Dentro da igreja, eu lembro de uma vez, eu pregava muita palavra lá, né? Aí um dia eu estava conversando com Deus, né, fazendo as minhas orações. Aí me veio assim aquele pensamento assim de que eu não me amava. E eu fui e falei com Deus, falei assim: Deus, a sua palavra diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Mas como é que eu vou poder fazer isso sendo que eu não me amo verdadeiramente? Uau! E por que isso, gente? Por conta da infância e adolescência traumática. Só que eu tinha internalizado tanto aquilo que eu pensava que aquilo não existia mais. Então, ficava assim, mas por que isso? Aí é onde vem os questionamentos. O casamento não deu certo, né? Eu vou resumir essa parte aqui do casamento, mas, enfim, era um folgado que inventava doença para poder faltar trabalho. Quando que eu estava trabalhando, ele começava a dar atestado para ser demitido, para ele poder ficar dentro de casa. Às vezes,
faltava o serviço para ficar soltando pipa no meio da rua. Oi? O quê? Oi? Peter Pan. Peter Pan. E temos E isso nós já aí estávamos... um fato científico da síndrome do Peter Pan. É isso mesmo? Peter Pan, totalmente, exatamente. E nós, né? E nós já tínhamos um filho, então eu já era uma pessoa muito independente pela criação que minha mãe me deu. Então eu sempre fui aquela pessoa assim, eu não vou ficar esperando essa pessoa se movimentar. Eu vou me movimentar porque que eu tenho um filho para criar. Então saía para a rua, vendia pastel na rua, fazia aqueles sonhos, vendia de R$1, subia e descia essa ladeira aqui, faça chuva, faça sol, vendendo de porta em porta. Para quem não sabe, a nossa terapeuta aqui é baiana, meu pai. Oxi! Ela tá na Bahia! Respeite! E aí tu subia, descia a ladeira para vender isso, vender aquilo. E eu via alguns comentários de algumas pessoas que chegavam e falavam assim, cadê o fulano? Ah, ele tá em casa. Mas, rapaz, deixa a mulher ficar vendendo coisa assim na rua de porta em porta enquanto fica em casa? Isso não é homem, não. Ouvi muito isso, muito. Muito. Só que eu estava presa debaixo ali de outra questão, da religião. Porque eu tinha aquele ensinamento, não estou falando sobre religião, sobre igreja, não estou falando nada disso, estou falando da minha vivência, da minha experiência onde eu estava, né? Sim, sim. Não conheço todas as igrejas do mundo, antes que as pessoas venham aqui falar, mas não estamos aqui para mimimi. Estou aqui para falar da minha vivência, da minha história. Isso é ótimo, a minha história deixar claro. essa. Deixar super claro, né? Então, assim, onde eu estava, querendo ou não, tinha aquele ensinamento sobre duas coisas, né? Estava instalado na minha mente que depressão era falta de Deus, porque era isso que eu ouvia lá, que quem está passando por problemas emocionais é porque não está orando o suficiente. Então, tinha isso instalado dentro de mim e eu já fui uma dessas pessoas para pregar isso em um púlpito. Sim. Tu pregava? Tu falava Exatamente. que se a pessoa... Não, peraí, para tudo. Olha, gente, quando eu falo que a situação do julgar é problema de consciência, vamos deixar claro aqui. A Andressa, quando estava nessa situação, ela não tinha consciência das coisas. E ela chegava a pregar que se você, dentro de uma igreja, você está com depressão, então é falta de Deus, que tem que orar mais, que tem que jejuar, que está com espírito ruim, tudo isso. Mas porque eu fui ensinada daquela forma. Então, eu replicava aquilo que me era ensinado. Porém, eu comecei a passar muitos questionamentos internos, muitas coisas que eu falava assim, Deus, não é possível, porque eu oro, eu faço campanha, eu faço tudo, por quê? E eu sabia que eu precisava passar por uma terapia, precisava de um psicólogo, só que eu tinha vergonha do julgamento daquela comunidade, dizer assim, olá, tá indo para psicólogo porque tá cheia de cão nas costas. É óbvio, né? Porque se você subia num púlpito para pregar isso, e isso era aceitável por todos, logo a gente consegue entender que aquele local que você convivia, todos eles pensavam da mesma forma, porque era super aceito. Exatamente. Então, e agora na sua posição, eu via isso. Na sua posição, você sentindo ali na carne a dor. Gente, porque a dor que mais dói é a dor que dói agora. Eu sempre vou falar isso. Não importa qual seja. Depressão não é frescura, ansiedade não é frescura, não é doideira. A dor que mais dói é a dor que dói agora. E dói sim na carne. Dói na alma. E aí, como que a Andressa agora, sendo acometida, né, por essas dores,
como que nessa egrégora, nesse departamento lá social, né? Porque somos assim, somos seres sociais. Como é que a Andresa agora vai procurar ajuda? Agora Não tu tem conta, como. mulher. Conta como é que foi isso aí, esse processo. Não tem como. Aí fiquei cheia de Oh, problemas emocionais não resolvidos desde a infância. Então, em um casamento que só estava me afundando ainda mais, porque a pessoa, além de ser esse Peter Pan todo aí, né, ainda era infiel. E quando eu chamava pessoas, né, ah, ali de dentro da comunidade para conversar, você tem que orar. Ora, e ora paga e o cai do céu a preço, solução, né? entendeu? Ora É, por ele, tenha paciência. A mulher sábia edifica a casa. Você tem que a culpa é orar sempre pelo da seu mulher, gente. marido A para culpa é Deus sempre da libertar. mulher. Exatamente. Para Deus libertar ele desse vício. Ai, Era assim. ainda tinha. O vício Vamos lá. de, de Soltar pipa, safadeza, né? né? Uhum. Soltar Você tem que pipa. orar, você tem que orar. Exatamente. Queria viver com a pipa solta. É. Aí, a partir do momento que começou a revolução dentro de mim, Oh, qual como a gente foi o está momento esperando que por veio aquele isso. momento de tô virada, não tô nem aí. A partir de Adoro. agora, eu vou mudar a minha vida. E foi assim. Isso foi há 4 anos atrás, tá, galera? Agora, no mês de junho, Uau! completa 5 anos que eu me separei, fui de contra tudo e todos em busca da minha própria felicidade, porque eu comecei a ter uma visão de Deus totalmente diferente daquilo que estava sendo pregado para mim. E eu simplesmente falei assim: se é esse Deus aí que está me vendo passar por um casamento desse, né? Assim, e eu tenho que me manter dentro desse casamento. Eu ainda ouvi a palavra assim, gente, que se eu me separasse, que se eu largasse dele, se eu me divorciasse, eu ia pro inferno. Ah, tá. Eu falei, então, Sem ok, palavras. se seu Deus vai me condenar pro inferno por não aceitar um macho safado que está enchendo minha cabeça de gaia, não é esse Deus aí que eu quero servir, não. Eu tenho um entendimento de outro Deus que quer me ver feliz. E eu estou infeliz. Em Aí tu 5 anos peitou. de casamento, peitei, meu filho. Pô, meti o pé mesmo, deixei ele para trás, só carreguei minha roupa e meu filho, que eu falei assim, eu só preciso disso aqui, da minha roupa e do meu filho, não quero coisa, não quero nada, eu vou conquistar tudo de novo e não tô nem aí. Tô virada. Tá E virada, foi a mulher. partir desse momento, né? Recebi muitas mensagens negativas, muitas críticas. Ah, Foi um tempo até que eu desativei as minhas redes sociais, porque assim, né? Eu tinha um conhecimento muito bom ali, né? Dentro dos evangélicos, eu tinha aquele conhecimento muito bom até em outras cidades, porque como eu falei, eu pregava bastante, eu ia para outras cidades pregar, né? sim, Só que sim. aí, então, quando viram que nós tínhamos nos separado, eu não saí falando que me separei. Uhum. Repara só como foi. Um mês depois que a gente se separou, pouco tempo depois que a gente se separou, eu não tinha falado nada com ninguém, né? Eu estava Uhum. na minha casa, na casa da minha mãe, aqui na Bahia, e ele lá no Rio de Janeiro. Porque nesse meio termo eu estava morando lá com ele, viu? Aí perto de você. Aí, pouco tempo, menina, ele postou uma foto, né? Em relacionamento sério com fulana de tal lá. Lançou outra namorada lá, né? Aí, pronto, começou a chover mensagem, mandando um print. Peraí, como assim? Você se separou? Você se separou? Você... Por quê? À vista de todos, né? Nós tínhamos, sim, aquele casamento de aparência. Era totalmente, minha filha. Olhava assim para mim, era... Para nós, né? Era aquele modelo de família cristã perfeita. Só que por debaixo do pano só Deus sabia, né?
tudo que eu estava sofrendo ali. E aí eu falei assim, não, a gente já se separou já faz tempo, tal, larguei dele. Ah, mas por que que você se separou? Aí começou aqueles questionamentos. Por que sim? Porque eu não aguentei mais. Ele era infiel e eu me separei. Mas você não pode se divorciar. Então, assim, quando eu estava lá, eu tinha aquele medo de me divorciar, né, de ser vista, porque para mim eu tinha aquele pensamento que o divórcio era uma vergonha. Então eu não queria passar por essa vergonha de ser uma mulher divorciada e já com filho. Eu tinha essa mentalidade. Você não iria ser aceita pela sociedade. Na primeira situação que você vem relatando pra gente, você não era aceita pela sua família. Ó, botar a mãozinha aqui pra gente começar a entender. Você não era aceita pela sua família na sua infância. Entenda o tamanho da bomba. Na sua juventude, vou dizer assim, pré-adolescência, adolescência, você não era aceita pela matriarca da família, mesmo ela estando em situação vulnerável e você estando lá aceitar. Aí agora você casa e você está num contexto que você acaba se colocando numa situação de vulnerabilidade, porque você tem que levar a casa nas costas, e o cara lá soltando pipa e pegando geral debaixo de uma capa, né? De que eu sou o cara religioso, eu tô lá e eu sou o alecrim dourado enviado de Papai do Céu na vida dela, né? E agora, mais uma vez. E assim, fala pra mim o que fez criar essa força em você, para você falar assim, não, peraí, agora deu, porque agora eu tô virada. O que instalou? Agora eu quero entender eu costumo dizer que eu sempre tive assim, uma força muito grande dentro de mim, só que eu me limitava. Eu era aquele tipo de pessoa que me anulava ao máximo para caber no mundo dos outros. Só que assim, você tem uma luz. Por mais que você tente tapar essa luz, né? Uma hora ou outra, ela vai brilhar. Você não vai conseguir uma brechinha nublar ela. Em uma brechinha ali que dela vai, sabe? É como se fosse uma bexiga que já estava ali muito cheia no limite. Uma certa hora ela vai estourar. E foi isso que aconteceu comigo. É como se eu tivesse uma leoa dentro de mim aqui, gritando assim, não, você merece mais que isso. Eu sempre tive esse pensamento, eu mereço mais que isso, eu mereço mais que isso. Só que eu não sabia como fazer, porque eu estava, né, presa ali debaixo daqueles tabus, né, religiosos. Então eu cheguei e falei assim, olha, eu vou mudar a minha vida. Não aceito mais migalha. Cansei. Eu não vou ficar orando, pagando preço, né? Porque quando a gente faz campanha, né? A gente fala assim, pagar o preço, né? Pagar o preço. Não vou ficar orando, pagando preço, fazendo campanha, fazendo jejum, por alguém que não quer mudar. Se ele quiser mudar, ele que vai buscar, ele que vai orar, ele que vai pagar o preço dele, porque agora eu tô fora. Peguei meu filho e vim embora. Ainda fiquei assim, indo na igreja durante um tempinho, só que eu estava muito acarretada de muitas coisas, porque a partir desse momento que eu me libertei aí do relacionamento, né, começou a vir aquela avalanche de coisas assim sobre mim, emoções e tudo, muitos questionamentos. Será que nada nunca vai dar certo na minha vida? Eu tento de um lado, não vai, eu tento de outro lado, não vai. Será que eu vou ser sempre assim uma pessoa fracassada? A minha vida acabou. Eu tinha decidido me separar, mas no meu pensamento a minha vida tinha acabado ali. Aí eu não consegui continuar indo para a igreja. Eu fui e falei assim, eu vou dar um tempo, porque eu não quero ficar respondendo perguntas o tempo todo, né, sobre a pessoa, sobre por que eu me separei e tudo mais. Então foi aquele momento ali que eu cheguei e parei de ir. Nesse momento que eu parei de ir, eu passei pelo que eu precisava
passar. Foi uma libertação para mim, libertação do tentar se encaixar no mundo do outro. Porque nada estava dando certo na minha vida, porque estava muito implantado em mim aquilo que eu tinha que ser aceito pelo outro. Foi quando você cansou? Foi quando eu cansei, de verdade. Então, assim, o casamento, né, serviu também ali para ser o ápice de tudo e eu acordar para a vida como pessoa. Tudo é aprendizado nessa vida. Então, E toda pessoa é uma mensagem. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Aprendi muita coisa, serviu muito. Todo o meu período, né, que eu fiquei dentro da igreja, assim, foram 12 anos. Foi uma fase muito boa para mim, uma fase muito bonita, que eu me fortifiquei de forma espiritual, né? Apesar que meu emocional estava todo fodido, mas o meu espiritual ali se fortaleceu, né? Porque eu sempre tive muito essa paixão pelo divino, de conhecer o divino, de acreditar no divino. Hoje essa continua sendo minha crença, né? Mas hoje a minha visão não é dentro da religião em si, mas sim, tem um Deus na minha vida, tudo que eu faço eu entrego para Ele e Ele vem me mostrando cada decisão correta que eu vim tomando desde aquele momento para cá. Foi quando eu comecei a buscar o quê? Autoconhecimento. Falei, não, eu preciso entender essas coisas. Aí eu comecei a ver, né, sobre expansão da consciência e tudo mais. Conheci a Beth Russo. Ah, maravilhosa! Aí ela falando, né? O que começou, na verdade, foi eu adotando o Ho'oponopono para limpar feridas. Foi isso aí. Aí eu falei assim, eu sei que eu tenho feridas, não sei quais, mas eu vou começar a praticar aqui para poder limpar. Meditação, aquele negócio. Aí começou a arder em mim novamente o sonho de ter uma carreira, de ter uma profissão. Quando eu era mais jovem, né, eu queria muito fazer psicologia e ser psicóloga. Só que as circunstâncias não davam para mim ali naquele momento. E apesar de viver tudo isso, eu sempre fui muito conselheira, sempre fui muito acolhedora. Hoje eu digo assim que eu tenho até como dom ser empata. Essa empatia já é como se fosse minha essência. Então eu sempre tive isso. E eu não falava dos meus problemas para ser ninguém. É tanto que quando eu decidi me separar, né, desse relacionamento, eu falei que estava me separando, realmente quando eu me separei. Liguei para todo mundo, ó, estou me separando de tal pessoa, vou embora, acabou. Muita gente tomou aquele susto, né? Ué, como assim? Por quê? Tal. Só minha mãe que falou bem assim, graças a Deus, minha filha. Isso mesmo, isso aí não é um pra tu, não. Ela sempre falava isso. Só que assim, eu nunca fui de contar, nunca fui de me abrir, nunca fui de falar. Sempre vou resolver os meus problemas sozinha. Porque também eu não tive isso de conversar, né? Como que minha mãe, assim, dentro da família, aquela família que não troca carinho, não tem muito diálogo, então eu cresci dessa forma. Só que hoje, né, eu crio meu filho totalmente diferente. Meu filho, ele é criado com muito abraço, beijo, carinho o tempo todo. Falo que amo o tempo todo. Hoje, para eu falar que... Eu vou dizer a verdade para você aqui. Para eu falar que amo minha mãe, é um pouco difícil, porque a gente não cresceu com isso. Eu amo ela profundamente. Mas para eu chegar assim, mãe, te amo. Para eu chegar para minhas irmãs assim, eu amo vocês. O externalizar, né? Daquela... É isso. Nós fazemos tudo uma pelas outras. A gente mata e morre uma pelas outras. Mas pra gente ter esse contato, abraço e tal, não temos. Aí eu falei assim, eu vou quebrar isso. Meu filho eu vou criar diferente. Então eu já comecei quebrando os ciclos. Meu filho eu vou criar diferente. E quebrei esse ciclo. Meu filho, ele é um grude, né? Super carinhoso. Eu falo que amo o tempo todo. Já para poder mudar
Isso aí. Você, Então, assim, inconscientemente, você já era terapeuta até do seu filho, da tua exatamente, mãe, da tua irmã. Já estava ali cumprindo a exatamente. função, né? Dos E como, amigos dentro da igreja para as mulheres, né? E sempre tive principalmente. aquele negócio de ajudar pessoas. Eu queria ajudar pessoas. Aí, quando eu passei por tudo isso, por toda essa revolução, eu cheguei e pensei assim: caraca, eu passei por muitos problemas emocionais e eu sei que tem muitas pessoas por aí passando pelo mesmo. Aham. Então, eu quero, né, fazer da minha existência, da minha breve passagem aqui nesse mundo, né, algo bom. Então, que eu possa ajudar outras pessoas também com essas questões emocionais que não entendem. Até compreendo. Eu levei muito tempo para poder me entender, me amar. A questão do amor, gente, como eu falei, eu não me amava. Hoje, eu olho para mim assim, olha essa pele marrom. Quando eu saio no sol, chegar a ficar dourada. Fala sério, pelo amor de Deus, né? Dá licença, Como não né? se amar? Dá licença, como não se amar? Quando eu coloco um batonzão vermelho, chega a brilho. Não é? Então, é maravilha, né? Maravilha. Eu comecei a despertar muito essa minha feminilidade, porque brincos, olha, o brinco maravilhoso que eu tô usando. Uau, adorei. Eu não usava Nossa. brinco, eu não usava brinco, eu não usava nenhum tipo assim. Decote, eu não usava, mesmo quando eu não estava dentro da igreja assim, era aquele brinquinho minúsculo, tipo, sempre coisas para não chamar atenção Sim. para mim, sempre aquela Internamente, camuflagem. aí a gente faz uma ponte, né? Por que que eu já sou mulher, estou aqui livre, né? E por que que eu não quero chamar atenção? Vamos lá. Por que dessa timidez? Porque vem assim, ai, mas eu sou tão tímida. Tá, quando a gente vai pegar a ponta e vai investigar se essa criança se mostrasse, se ela não fica, se notasse a presença dela, a culpa de quem tinha arriscado lá o muro era dela. Só por ela estar Exatamente. ali no Só meio. por Ela não pegou, ela não estar ali. riscou nada. Consegue perceber como é que o inconsciente da gente trabalha? Às vezes nem a gente lembra de coisas que passou lá atrás, mas o nosso inconsciente ele vai trabalhar através de mecanismos de defesa. De defesa. Então, né? E aí vai se Exatamente. repetindo, aí vai só fazendo molde. Você tem que se defender. E para se defender, você tem que se esconder. Tem que ficar escondida, não pode chamar atenção, porque se chamar atenção, vai dar ruim grandão. Então é assim que o inconsciente vai trabalhando. E aí me conta. Puxar o gancho do Tô Virada, galera. Porque eu Opa! escolhi agora fazer disso, né? É meu projeto Tô Virada. Por quê? Quando eu decidi, né, me separar, vou puxar o gancho lá. Eu ouvi muito isso, porque aqui na Bahia, quando a gente se revolta, né, a gente fala assim, ó, não mexe comigo hoje não, porque hoje eu tô virado e tal. Tipo assim, quando a gente tá com raiva, quando acontece alguma coisa assim, né, a gente fala tô virado. Aí quando eu me separei, começaram a falar bem assim, Andresa tá virada, Andresa tá virada, largou de não sei quem, tá virada mesmo. Rapaz, Andresa tá virada das ideias mesmo, saiu da igreja, não pode, e que não sei o quê. Então, tá aí o tô virada, sabe? Porque essa virada Eita! eu necessitei para eu poder me reinventar, para eu me reconectar comigo mesma. Hoje eu sou terapeuta formada, tá, bebê? Dá Consegui, graças a licença! Deus, e já me sinto assim realizada, porque porque eu não consegui, né, Olha, olha, fazer olha, olha! isso. A É Mariana isso colocou aqui. aí, vai Hashtag comentando tô aí, tô virada. Então virada. vambora, povo. Se você se Quero todo mundo conectou, fazendo coloca parte aqui aí, hein? embaixo. Hashtag tô virada. Coloca Quero todo mundo aqui. Quero todo ver mundo todo fazendo mundo virado parte. nessa live, hein? Vambora. Hashtag tô virada. E aí conta, Andressa. Então Conta peguei porque essa para virada mim, aí ficou boa.
peguei para mim o tô virada sim, porque agora eu me virei para o meu interior. Adoro. Não me importa mais o que fulano, ciclano pense ou espere de mim. O que me importa agora é que meu olhar está voltado para mim. Uau! Então eu vou fazer aquilo que eu acho que vai ser certo para minha felicidade e para o meu bem-estar. Não preciso mais me enquadrar, me diminuir para caber no mundo de seu ninguém. Quem quiser fazer parte do meu mundo, que se expanda, porque agora a minha consciência se expandiu, hein? Se expandiu, vida nova, sou terapeuta, sou mulher, sou negra, sou mãe solo, outro tabu aí também, né? Que eu tinha até um pouco de medo desse negócio. Ai, mãe solteira, ai, não sei o quê. Não, a gente está aqui para estar quebrando tudo mesmo, quebrando esses tabus aí, ressignificando e mostrando o nosso poder. E hoje, como terapeuta, né, quero deixar aqui bem claro, eu atendo tanto homens como mulheres. Atendo homens e mulheres, né? Na minha prática ali, terapêutica clínica, atendo homens e mulheres. Agora, o movimento Tô Virada é exclusivo para mulheres, porque é um projeto diferente, é um projeto, né, meu, separado. Não é apenas sobre terapia, sobre sessões, mas sobre realmente esse resgate do amor próprio. Hoje, eu me tenho como referência. A gente tem muitas pessoas como referência. Verdade. É verdade? Verdade. A gente admira muitas pessoas. Só que uma coisa que nós temos que fazer é a questão de comparação. Hoje eu olho para mim e me comparo com a Andresa de anos atrás. Essa mulher que eu sou hoje, com certeza, inspiraria aquela adolescente de anos atrás. É verdade. E é para isso que eu tô aqui. Para causar, deixar a minha marca, me aparecer, meu amor. Porque hoje eu não tenho vergonha, não quero me mostrar, né? E vou fazer da minha existência, da minha passagem aqui, um show. Vou deixar minha marca. Nem que seja na vida apenas, nem que seja na vida apenas de uma pessoa. Eu consegui ajudar uma única pessoa ali, né? Orientar essa pessoa nesse autoconhecimento, nesse resgate da autoconfiança, já é válido. Já é válido. Então, amiga, deixa eu entender. Então, na minha vida já teve. Então, deixa eu entender. Então, você está trazendo um movimento, né? Um movimento. Você está trazendo um movimento de Tô Virada. Um movimento. E fala pra gente como é que funciona isso aí, como é que esse povo faz para se conectar contigo? Porque, né? Então, que movimento é esse, Brasil? Olha só essa história. Entre no meu grupo, galera. Entre no meu grupo VIP, galera. Mulheres maravilhosas. Rapazes que estão aqui assistindo a gente. Se você tem uma esposa, uma mãe, uma filha, um amigo, uma vizinha, já encaminha lá, ó, faça parte aqui do grupo dessa menina aqui, porque você vai aprender muito sobre ressignificação emocional, você vai aprender muito sobre resgate do amor próprio e do poder feminino. Porque é isso que esse movimento está trazendo. Não é apenas um grito de revolta, é um grito de empoderamento e transformação. Tô virada. Tô virada agora é um movimento. Tô virada. Virou um movimento, gente. Hashtag tô virada. E é isso que eu quero trazer. Gente. Quando nós chegamos, eu cheguei no limite para ter essa virada. Então eu quero pessoas, mulheres, que estejam no limite, independente de que situação seja. Se for ambiente tóxico, relacionamento tóxico, pessoas tóxicas, né? Aquela falta de não se sentir pertencente. Aquela pessoa que talvez está tendo uma crise existencial agora nesse momento e que não sabe mais o que fazer, que não vê saída, que se sente insignificante, é com essa pessoa, é com essa mulher que eu quero trazer para o meu movimento. Porque esse é o momento de você virar essa chave na sua vida. De você virar.
o quê? O olhar para você e não para o externo, para a sociedade, para o trabalho, para o casamento, seja lá o que for. Você tem que se olhar, se amar, se valorizar. E entender uma coisa muito importante aqui. Entenda. A gente colocar nossas emoções, nossos problemas dentro de uma caixinha, internalizar, não resolve. Então, vamos junto pegar esses seus problemas, olhar de cara a cara com o seu problema, com o seu trauma e ressignificar. E Andressa, como é que essa galera faz para ficar assim pertinho assim de você como terapeuta, você lá ajudando a ressignificar a vida? Como é que é? Fala de novo. O link do grupo VIP, colocar aí no story, né? Não, tem como colocar aqui, será? No comentário? Tem alguém que possa passar o link? Você deixou alguém? Enquanto isso, eu vou dando uma olhadinha aqui nos comentários. Vou olhando nos comentários. Olha só. Eu vou pegar lá e vou ver se eu consigo passar aqui. Ivone Celina. Ainda tem gente que fala que mulher é sexo frágil. Essa frase não coube dentro de nós, Ivone, desse jeito. Não cabe, não tem como. Olha o tamanho dessa mulher, gente. Olha a bagagem que ela teve nessa vida. Olha quanta coisa que ela passou. Agora você imagina, ela passou por isso tudo, ela ficou virada e ela foi estudar. Ela foi procurar. Eu mandei o link. Mandou? Tá aqui. E, gente, se no link você não conseguir, manda uma mensagem para a Andressa, tá? Já segue ela, manda uma mensagem lá no direct que ela vai estar encaminhando você. Caso você pense assim, não, eu não estou nessa situação, manda para alguém que você conhece. Gente, crise existencial, depressão, ansiedade é coisa séria. Às vezes um grupo de apoio com outras pessoas e com uma profissional, sabe? Dentro do grupo, apoiando. Gente, terapia em grupo é a melhor coisa do mundo. Temos terapia em grupo, tá? Então vão lá. Terapia em grupo. Salva. Já vou falar aqui de primeira mão, Thay, para você, de frente com a Thay. Fala aqui de frente com a Thay. Adoro. Entrem lá no grupo, quem ainda não participa, quem ainda não faz parte, porque estarei começando essa semana um desafio de resgate da autoconfiança. E é um desafio com técnicas e práticas simples para fazer no dia a dia, porém muito intensas. E que com certeza vai fazer uma grande diferença na vida de todas as mulheres que participarem. Como assim? Sério? É o segundo presente que eu falei que daria hoje, que seria nessa live, é esse desafio totalmente gratuito. Vocês vão participar. Gratuito! Eu estarei fazendo gratuito, tá? Desafio Resgate da Autoconfiança. Vai ser gratuito lá dentro do grupo. Dicas e práticas e exercícios para a gente fazer diariamente. E eu estarei fazendo com vocês. A única regra desse desafio é você tem que compartilhar que está fazendo o exercício que eu estou mandando lá, hein? E eu vou cobrar, porque eu quero ver essas mulheres mudadas. Eu quero ver essas mulheres mudadas. Meu povo, não tem desculpa. Fazer. Não tem desculpa. Porque eu não tenho dinheiro para terapia, eu não conheço terapeuta. Meu filho, eu vou ter que sair de casa. Gente, tem terapia online. E agora com esse grupo de desafio, de graça, não tem desculpa. É agora. No final, teremos uma sessão em grupo. No final do desafio, teremos uma sessão em grupo, tá? Só mulher, coisa boa, tu é generosa demais. Que coisa deliciosa. E essa mulherada que entrar nesse grupo vai ficar o quê? Vai ficar tudo virada. Transformada, virada, hashtag virada. Postar nos...
Dia 1, fez o exercício 1, posta lá, hashtag tô virada, primeiro dia do desafio concluído. Bora, meu Vamos povo, movimentar. porque o ano começa agora, depois do carnaval. Exatamente. Se você não compreendeu isso, acorda, Começou acorda, agora. o ano começou agora. E você que é mulher, Segunda-feira. vamos Vai começar segunda-feira. Olha só, essa live aqui é um destrave, gente. Porque quem estava parado, quem estava na inconsciência, com essa história, destravou a mente, fez assim, ó, puf, destravou. E com esse presente, agora é só tocar o barco. Só fazer os exercícios e tocar o barco. Porque agora você tem que estar virada, mulher, para poder superar, ressignificar e trabalhar todas as travas, todas as dificuldades, e sei lá o que você está vivendo. Porque, olha, a gente é forte. A gente passa por muita coisa. Eu vou te contar. Mulher, como eu falei, superação. hoje eu estaria aqui, como eu falei, hoje eu estaria aqui com um livro aberto para abrir mesmo para todo mundo minha vida, coisa que, como eu disse, eu nunca fiz. A primeira vez que eu fui falar sobre essa questão do racismo, né, foi em terapia, quando eu comecei a fazer terapia. Aí foi que eu contei para ela, assim, o que tinha passado na minha infância, mas desmembrar tudo, assim, mesmo assim, até com ela, mesmo em sessão ali, ainda fiquei meia assim, né? Só que no decorrer dos dias e meses e tudo mais, quando eu comecei a estudar para ser terapeuta, então tudo aquilo já foi transformando a minha vida. Aí eu comecei a fazer o autodestrave também, ressignificação da família, ressignificação do amor próprio. Aí pronto, falei, isso aqui é minha história, eu não vou esconder, porque eu passei por isso e sei que pessoas que passaram ou passam por isso podem sim se inspirar. E esse é o nosso propósito, né? Esse é o nosso propósito. A gente tem que transbordar na vida de outras pessoas. E é por isso que a gente está aqui, gente. Por isso que se você gostou dessa live, gostou da Andressa, se você amou o presente que ela trouxe, porque, gente, que presente é esse? Fala sério, esse presente é um cuidado, né? É um carinho, é um chamego baiano que vai te pegar e vai falar assim, minha filha, você tá perdida? Peraí que eu tô virada, vou virar você também. Vamos pra cima. Virar. Vamos Bota pra virar todo mundo. Que lindo. Vou postar o link do grupo também nos meus status e a Thay também vai postar nos status dela. Passa pra mim que eu vou colocar lá nos stories e nos status. Isso. Tá bom? Nos stories já e nos quero, status. sim, gostei. Já quero participar. Que Deus abençoe. Eu fico feliz por você, Andressa. Amém. Parabéns. Você viu quem diria em você se torna hoje quem você é. Olha quanto carinho, gente. Hashtag tô virada, parabéns, Andressa. Hashtag tô virada de novo. E por aí vai. Gente, que delícia. Esse comentário aí foi profundo, hein? Quem diria que você se tornaria quem você é hoje? Pois é, quem diria, né? Ninguém diria, mas eu disse. Eu falei pra mim. Ô, Brasil, que é isso? E é sobre isso. Não é sobre os outros, é sobre nós. Eu disse sempre. Eu falei sim para mim. Sim para os meus sonhos. E hoje estou aqui. E é só o começo, hein? Bora todo mundo lá dentro do Tô Virada, porque é só o começo. Bora! Muita coisa boa para acontecer. Gente, queria agradecer primeiramente, né, a nossa terapeuta maravilhosa e a mulher que faz esse movimento todo de Tô Virada. E com esse projeto agora, nesse grupo, gente, o que é isso? Eu quero detalhes. Você vai participar, hein, Thay? Tem que participar. Eu quero estar lá no grupo, por favor, né, minha querida? Eu quero falar, adoro. Gente, aí, vamos entrar. Você que está aqui, que participou da live, que compartilhou a live, que deixou seu coraçãozinho, meu muito obrigada, de verdade. Estou muito feliz de estar voltando com essa temporada de live. Que saudade de estar aqui fazendo isso daqui. E assim,
muito feliz de hoje ser o Dia Internacional da Mulher. Parabéns, mulher. Parabéns por você. Obrigada. Porque você só de ser mulher, você já é forte. Guerreira. Guerreira. Virada, mulher. Então, a Andressa, a vocês, a quem está assistindo, a quem vai assistir a gravação e deixando um recadinho. Você que é terapeuta, que quer entrar no meu grupo, que quer estar aqui de frente com a Thay, manda mensagem lá no direct para mim e eu vou receber você com muito carinho. Tem toda uma preparação para você estar aqui. O negócio é bom, tá? O negócio é bom. Vai ser um prazer enorme estar com você aqui de frente com a Thay. Tá bom? Muito obrigada, gente, a todos. Beijo, beijo, beijo. Quem ainda não me segue, segue o meu perfil lá. E vamos conversar, vamos bater um papo, né? Se precisar, estou aqui, tá bom? Entre no meu grupo, compartilhe com todo mundo aí que você conhece, todas as mulheres da vida de vocês, vai compartilhando aí o link do grupo para entrar, hein? Porque segunda-feira vamos começar esse desafio com tudo. Com Partiu, tudo. porque eu tô nessa. Muito obrigada a todos. Beijo, beijo, beijo. Deixa salva, hein? Deixa eu ver aqui como é que faz. Mulher, eu tô com medo de não deixar salva. Peraí, como é que faz? Mas não tem nada falando aqui. Ainda tem gente aqui assistindo os bastidores. Quando você fechar, vai perguntar se tu quer salvar como Rio. Aí você publica como Rio. Tá. Aqui tá aqui, organizadores. Thay e Andressa. Aí tá aqui um botão para me remover você. Ainda não cliquei. Quem está assistindo? Ainda tem gente assistindo a gente, os bastidores. Ai, adoro. Sabe aquele filme que passa assim? Deixa eu ver aqui. Ah, vou clicar no X. Agora sim, gente, ó. Tchau. Beijo!